as suas postagens. Fala, aê! Tudo bem, Mônica? Tudo bem, doutora? E você? Eu tô ótima, melhor agora, né? Que a gente tá se vendo, tá se falando. A gente já se falou outras vezes, mas nunca cara a cara assim, né? Numa live como essa. Sempre tem a primeira vez. Verdade. Vamos lá, Mônica, você que está chegando agora aqui na live, aproveite para conhecer a Mônica Pereira. Ela que tem um certo braço jurídico, por já vir também do jurídico, com certeza está praticando a sindicatura com muito mais segurança. Então vamos ouvir a história da Mônica Pereira. Mônica, para todos aqui, conta um pouquinho da onde você vem e como é que você parou na sindicatura. Vamos lá. Primeiro, é um prazer estar falando aqui com você, doutora. A gente já se conhece de eventos e processos. Bom, eu me chamo Mônica Pereira, sou advogada há 10 anos e comecei na sindicatura como acho que a maioria dos síndicos começa, né? Sendo síndica moradora. Então, eu sempre fui muito enxerida, eu falo isso nas assembleias, eu sempre fui muito enxerida porque eu gosto de resolver as coisas e gosto de fazer bem feito. Esse negócio de ter que ficar apagando incêndio não é comigo. Então, em 2019, foi entregue o meu apartamento, que é onde eu comecei como síndica, que é onde eu sou proprietária. E quando entregou, eu não fiz parte de nada, nem de conselho, nem de nada. Eu fiquei como terceira suplente do conselho, que eu falei, não, eu só vou morar. Mas não durou muito, né? Logo depois veio a pandemia, depois eu já assumi como subsíndica e depois estava já muito inteirada do condomínio, estava para ter a assembleia e eu falei, tô ajudando bastante, né? Trabalhando bastante, vamos tentar. Daí me candidatei, fui eleita em 2021. Aí eu estava trabalhando em Araçatuba em 2023. Mas as coisas começaram a sair de um modo que não era o combinado. Falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para Sorocaba, que eu sou nascida e criada aqui, e eu vou engajar nesse negócio de ser síndica. E graças a Deus deu muito certo. Hoje eu já estou com mais de 10 condomínios, aumentando minha equipe e fazendo acontecer. Caraca, que legal agora então. A gente tem que falar para esse pessoal todo que está aqui, né? Como é que você fez para escalar a sindicatura? Você sabe que, por exemplo, a Claudete, que está aqui conosco, o Tainan também, eles estão nesse momento, Mônica, de sair de um condomínio para 10 condomínios. Estão saindo do condomínio, a Claudete está saindo do condomínio em que ela é síndica moradora, já criou o logo dela, criou o Instagram dela e ela quer então escalar. Como foi esse seu primeiro passo para a sindicatura profissional para os próximos condomínios? Eu iniciei com parceria com a administradora. Então, eu já conhecia a administradora que administrava o meu condomínio. A decisão de me tornar síndica não foi da noite para o dia. Foram meses pensando nisso e vendo se seria uma opção viável. Então, quando eu decidi, eu comecei a falar para as pessoas. E as pessoas que eu tinha mais contato era o pessoal da administradora com quem eu já trabalhava. Então, ele foi a primeira pessoa que eu cheguei e falei assim, tô voltando para Sorocaba, coloquei na minha cabeça que eu vou ser síndica e acabou. Então, se você tiver alguma assembleia para me indicar, e os primeiros foi indicação da administradora. Daí veio um condomínio, vem dois, a partir do, acho que sétimo, você já começa a ser indicada por morador. Porque daí você começa a conhecer mais pessoas e os seus próprios condôminos são a sua indicação. Então, hoje, eu acho que está metade, metade. Metade dos meus condomínios foi por intermédio da administradora que me auxiliou. E é engraçado que eu tenho... Inclusive, eu fiz uma reunião essa semana onde isso foi pauta e eu achei que nem seria. Fiz uma reunião com o conselho e o conselheiro falou assim, Mônica, quantos anos você tem? Aí eu expliquei, eu falei assim, eu tenho quase 35, que eu tenho que fazer agora 35 em dezembro. Daí ele falou assim, não, tudo bem, é porque
o nosso público aqui é um público mais velho, então eu queria saber como que você faz para comunicar passear entre os públicos, né? Daí conversei com ele e tudo mais, mas quando eu falei assim, lá em 2023, falei, não, eu vou ser síndica. O condomínio que eu comecei tem uma torre só, 98 apartamentos. E depois eu fui pegando condomínios pequenos. Então eu tenho condomínio de 20 apartamentos, condomínio de 25. Só que eu dava a cara para bater, né? Recebia edital, vamos para assembleia. Só que eu esbarrava nas assembleias de condomínio grande. Então, por exemplo, um condomínio de 2 torres. No início, ninguém me dava moral. Ninguém. Não, porque você não, sei lá, você não tem experiência, você é nova no mercado, então quem já está no mercado há mais tempo acaba pegando os condomínios grandes. Então, no início, eu peguei muito condomínio pequeno. O meu primeiro condomínio com mais torres foi em maio de 2024. Então, foi a minha primeira experiência. Um ano, né? Um ano depois da grande decisão. Exato. Então, é o meu primeiro condomínio com mais de 100 unidades. Mas, por um lado, isso foi muito bom, porque eu consegui... No começo, a gente precisa ir, eu acho, em todas as assembleias que a gente tem a convite, para participar mesmo e para as pessoas conhecerem a gente. Por mais que a gente não seja eleito, às vezes tem uma pessoa ali que mora num outro condomínio ou que é proprietário num outro condomínio e você já acaba ficando conhecido. Então, hoje eu já tenho meio que um nicho definido, vem bastante indicação e Sorocaba não é tão grande quanto São Paulo, mas, por exemplo, aqui tem regiões da cidade que eu demoro, sei lá, 40, 50 minutos para chegar num horário de pico. Então, não dá nem para arriscar me candidatar nesses condomínios. Mas é basicamente isso. Ir para as assembleias, começar a divulgar mesmo, falar e participar de evento. E quando você pediu essas oportunidades para as administradoras, você preparou uma apresentação, foi lá, se apresentou, fez o logo, ou não? Doutora, eu só fui lá e falei que eu queria ser. Como foi isso? Para as assembleias, aliás, eu não tenho, por exemplo, alguns moradores sempre pedem, falam assim, Mônica, manda o seu currículo. Eu não tenho uma apresentação que eu simplesmente envie. Eu faço apresentação específica para a assembleia. Então, eu simplesmente, para as administradoras, eu falo qual é a minha intenção, a minha expertise, eu quero participar de assembleia, minha formação é essa, sou síndica há tanto tempo, e, beleza, chegou um edital. Aí eu faço a apresentação direcionada para aquele condomínio, que tem o nome do condomínio, a data da apresentação e tudo mais. Não faço uma apresentação aleatória, porque na sindicatura, pelo menos a meu ver, a gente precisa tomar muito cuidado com uma questão de ética. Porque, por exemplo, se não tem um edital publicado, não é legal, na minha visão, dentro de um condomínio, a sua apresentação ficar passando no grupo de WhatsApp de um síndico que você conhece, né? Um síndico parceiro. Então, eu faço apresentações específicas e eu libero a apresentação quando tem edital. Sem edital, dificilmente a gente eu faço abordagem com o morador. Muito legal esse teu olhar com respeito para o colega síndico, né? Seria muito bom se a gente tivesse mais profissionais assim e se houvesse mais parceria, porque senão vai se fagocitando o próprio mercado. Você vai prostituindo o mercado para que um pegue mais condomínios que o outro. Então, eu também ajo muito assim, e às vezes eu até faço contato com colegas, dá uma força lá, o pessoal tá reclamando disso, ajusta aí, não faz sentido, né? Porque troca de jurídico é sempre uma ruptura de informações. Sim. Então não é bom para o condomínio, e tem condomínio para todo mundo, né? Isso é legal de saber. E aí, quando você fala de fazer a apresentação personalizada, o que você modifica no discurso para se adequar àquele público? Quais são os pontos de observação que as pessoas presentes nessa live devem ter para se conectarem melhor com os condomínios aos quais enviam propostas?
Depende do momento do condomínio. Então, por exemplo, a gente tem aquele condomínio que está acabando de sair da implantação. Então, chegou, foi entregue o condomínio, então, 1 ou 2 anos depois, está tendo uma nova assembleia. Então, você tem um condomínio em garantia, com muita demanda com a construtora ainda, e às vezes um gargalo que a administração anterior deixou, né? Porque implantação não é um momento fácil para ninguém, nem para síndico, nem para condômino. Só que essa apresentação é diferente de você pegar um condomínio, por exemplo, há mais de 10, 20 anos, né? Então, um condomínio mais antigo, ele vai demandar muito mais manutenções, depende muito da realidade do condomínio, do público, quantas pessoas estão morando e etc. E também se o condomínio já tem algum problema. Então, sempre que eu sou convidada, eu procuro perguntar o que está acontecendo, né, no condomínio. Ou às vezes, por exemplo, estão tirando o síndico ou simplesmente estão trocando a gestão. Então, é importante a gente saber qual que é a dor inicial daquele condomínio, né? Se, por exemplo, sei lá, tem problema com uma obra vizinha. Ou não, o nosso problema é construtora. A construtora não responde, ou a construtora faliu, que infelizmente acontece muito. Agora a gente precisa dar andamento. E, por incrível que pareça, eu não sei o que aconteceu com as pessoas, mas nesse ano eu peguei muito condomínio sem AVCB. Assim, e não é sem AVCB um mês, é sem AVCB meses. Então, é aquilo, né? Você precisa convencer as pessoas da importância, você precisa fazer curso de brigada. Tanto que eu até brinquei, acho que esse ano eu fiz uns 5 cursos de brigada diferentes. Porque é importante e outra situação também é caixa, né? Porque a gente sabe que é uma reclamação meio que geral dos condomínios. Ah, não, porque tem que reduzir o valor do condomínio. Mas não é bem assim que funciona. Então, você quer reduzir o valor do condomínio, mas vai deixar de pagar o quê? Vai deixar de pagar a manutenção do elevador? Vai deixar de pagar a luz, a água? Então, tem os condomínios onde as pessoas só veem o valor, mas não veem o todo da manutenção. Quais são as necessidades do condomínio? Pois é, e é muito importante, porque às vezes a gente, isso que tu tá falando, às vezes a gente vê um condomínio fazendo compra de equipamento para academia sem a VCB. Ou seja, é a coisa de, muitas vezes, do brasileiro. Eles deixam de fazer o que é realmente relevante, mas que na cabeça dele não os toca no dia a dia, para fazer benfeitorias que vão beneficiá-los diretamente, só que essas benfeitorias não são obrigatórias. E aí, olha, já tem gente se conectando, né? A Luciana tá falando, também tô pegando esse problema por aqui, a VCB, ninguém sabe, ninguém viu, né? A Claudete está comentando, condomínio sem a VCB por anos e moradores acham normal porque não querem aumentar a taxa. Então, vamos falar disso aqui, Mônica. Como é que tu fazes em um condomínio que não tem a VCB, por vezes não tem dinheiro suficiente para prosseguir com a emissão do AVCB e tu tens que fazer isso porque é obrigatório, né? Como é que tu lidas para chegar até o ponto final que é o AVCB? Fala para as meninas aqui que com certeza tuas dicas irá inspirá-las. A minha conduta, ela é um pouco impopular, digamos assim, né? Porque eu trabalhei desde 2011 eu trabalho com recuperação de crédito. Meu foco sempre foi em resultado. E eu sou muito preocupada, sou muito Caxias com essa questão de caixa, valores e tudo mais. E o que a gente vê muito no mercado hoje em dia? A Alessandra, aqui de Sorocaba, está na nossa live também, vai concordar comigo. A gente vê, não só, acho que não é só em Sorocaba, inclusive, muitos síndicos extremamente preocupados com o caminho do rei, que é o que a gente sempre fala. Então, aonde o condômino passa, tem que estar bonito. Mas o problema de focar exclusivamente aonde o condômino passa é que, tá bom, no espaço da caixa d'água, o condômino não passa. Só que daí vai rachar a caixa d'água, vai prejudicar o condomínio inteiro,
Aí que vão ver que a manutenção ali não estava em dia e ficou em atraso. Então, só para você ter ideia de um dos casos, o quão grave é essa situação do condomínio sem AVCB. Recentemente, eu assumi um condomínio com mais de 100 mil. A Lucélia falou aí sobre os gastos. Eu assumi um condomínio com mais. Lucélia está comentando, o síndico anterior gastou 150k com parquinho e leitor facial para acesso à piscina. Eu assumi Tem um a perceber, né? sem AVCB. Assumi o condomínio, ele tinha mais de 100 mil reais negativo no fluxo de caixa. Negativo. Sem AVCB. Tem algumas manutenções necessárias para o AVCB pendentes. Então, como eu falei, a minha atitude nesses casos ela é impopular. Por quê? Se não tem dinheiro, eu não faço. E eu procuro deixar isso muito claro para os moradores. Então, teve assembleia de eleição, faz um formulário de opinião para os moradores passarem, porque nem sempre, na verdade, isso é raro, devia ser comum, mas isso é raro. Nem sempre as pessoas, a gestão anterior faz transição com a gestão atual. Então, joga um form do Google perguntando a opinião dos moradores, da administração, portaria, se teve algum problema na gestão anterior que não foi resolvido, e quais são as pendências. Um form simples. Joga lá, sei lá, uma semana, 15 dias, fechou o prazo, marca uma reunião informal com os moradores. Ou espera passar um mês, porque é importante fechar o primeiro mês de gestão. Nos condomínios que já tem esse problema de caixa, o primeiro mês de gestão é o mês que eu menos faço as coisas. Porque eu preciso entender quais que são os gastos, que a gente absorve muito gasto da gestão anterior. Então, a gente vai saber quais que são os gastos, vai pegar a opinião dos moradores, faz uma reunião e explica para os moradores o que está acontecendo. Ó, está acontecendo isso. Nessa primeira reunião, inclusive, eu ensino muitos moradores a verem balancete. Por quê? Nesse condomínio que estava Excelente. mais de 100 mil negativo, como que é o resumão lá do balancete? Tá lá, menos 100 mil no fluxo de caixa, fundo de reserva, 120 mil. Fundo de melhoria, 10 mil. Lá no saldo, 30 mil. Só que as pessoas não sabem que não param para atinar que 30 mil é o que o condomínio tem. E se dá um problema grave, o condomínio não vai ter dinheiro para arcar. E exatamente o que a Alessandra está falando. A gente marca essa primeira reunião para trazer a verdade nua e crua. Claro que a intenção dessa reunião não é apontar o dedo na administração anterior, jamais. Mesmo porque a gente tem conselho que tem que acompanhar e a responsabilidade das contas é de todos os moradores. Então, a gente faz essa reunião para apresentar. Ó, pessoal, aconteceu isso, isso e isso, os gastos são esses. A gente ainda não conseguiu avaliar as despesas no geral, o que aconteceu, mas fato é que o condomínio ou está rodando de pneu murcho, porque às vezes não aprovaram a previsão orçamentária, e no ano passado eu passei por uma assembleia assim. Atualizei a previsão orçamentária, o condomínio ia subir, sei lá, 5%. Não quiseram aprovar de primeira, mas na hora da assembleia eu já falei, bom, não tem problema, a gente demonstrou aqui abriu a previsão orçamentária para eles, normal. Falei, vocês não querem aprovar? Não tem problema. Se a gente precisar de um prego, eu não vou comprar, tá? Porque o que eu preciso? Vocês estão com a mesma previsão orçamentária sem aumentar? Tem 2 anos. Vocês não querem aumentar a previsão orçamentária? Problema nenhum. Só que não vai ter melhoria. Falei bem assim, e quando começarem a reclamar lá no grupo dos moradores, falando que não tem isso, não tem aquilo, eu espero que quem tá aqui relembre os moradores de lá. Fala assim, galera, não tem nada, porque a gente não aprovou a previsão orçamentária. Ah, mas colocamos o assunto de novo para votação e aprovaram a previsão orçamentária. Resultado, no ano seguinte, a gente não aumentou a previsão orçamentária, muito pelo contrário, a gente reduziu a cota do condomínio. Muito bem, show de bola, e é isso que o morador quer, né? A Ale tá falando, conta a verdade nua e crua.
Muito bom. Então estão aí as dicas, viu, Claudete e também a Lucélia, sobre essas situações envolvendo dinheiro, previsão orçamentária, necessidade de fazer o AVCB, esclarecimento para os moradores, né? E isso está relacionado sempre com os investimentos que a gente faz, inclusive na segurança, que é o tópico de hoje, falar sobre segurança, invasões, golpe do entregador. Já passou por alguma situação assim, ô Mônica? Como que é em Sorocaba? Graças a Deus, não. Não de golpe e de insegurança. Mas esse negócio do motoboy ir até a porta do apartamento já aconteceu. Nas assembleias, e é importante para, pelo que eu entendi, a Lucélia, as meninas estão começando agora, nas assembleias eu geralmente falo que um dos focos do síndico é a segurança. Só que a segurança é também você tomar conta do porteiro. Do tipo, tem morador destratando o porteiro? Porque ele é quem vai, ele é a primeira pessoa que está dentro do condomínio. Então, segurança é também você cuidar para ver se os moradores não estão maltratando o porteiro, é cuidar para ver se a empresa está pagando os direitos dele certinho, isso é segurança. Então, não tive nenhuma invasão desse tipo, mas eu participo de muito evento voltado para esse assunto. E eu acho que, de início, algo que a gente precisa bater sobre esse assunto é que portaria faz controle de acesso. Bom. Então, se a portaria falha no controle de acesso, ela falhou na atividade principal dela, né? Então, se o porteiro tá lá, eu vim fazer entrega na unidade X, daí ele interfona. Eu tô aqui com uma entrega de farmácia. O morador fala assim, pode deixar subir. O porteiro deixa subir, a falha já é do porteiro. Tanto que eu vi alguns vídeos de que o morador ameaçou. Teve até um que atirou num entregador, né? Que o cara não quis subir. Então eu já dou um passo antes. Primeiro que entregador nenhum tem que subir. Prestador de serviço sem acompanhamento não tem que entrar no prédio. E querendo ou não, o entregador, ele é um prestador de serviço, né? Não, porque o morador quer conforto. Tá, quer conforto, mas existem limites, né? E por que a gente faz um link com essa questão da segurança tratar bem o porteiro com essa questão do entregador? Por exemplo, o morador falou assim, não, pode deixar subir. Se o síndico não corre junto com a portaria, correr junto tá perto ali, tá no dia a dia, o porteiro vai pensar assim, bom, se eu falar não para o morador, ele vai discutir comigo, vai brigar comigo até eu liberar. Só que se o morador brigar comigo, o síndico também vai brigar comigo. Mas se o porteiro tem a tranquilidade de, isso aqui é um procedimento, eu não vou deixar, morador, infelizmente, as regras do condomínio não autorizam que o motoboy suba. Eu preciso que o senhor desça. Não, mas isso é um absurdo. Infelizmente, é regra do condomínio. Caso o senhor tenha alguma reclamação, por favor, ligar para o síndico. Recebe aí para mim. Se for alimento perecível, geralmente não pode. Infelizmente, eu não posso. Eu preciso que o senhor desça. Então, o que a gente precisa primeiro? Que o síndico esteja ligado na portaria, porque o porteiro tem que ter a tranquilidade de aplicar o procedimento. Porque não adianta o porteiro orientar o morador, causar um desconforto e depois o síndico vir e marretar ele também. Então, aí já é o primeiro ponto. E depois que, de novo, falei isso numa reunião essa semana, as maiores falhas de segurança que a gente tem em condomínio são provocadas por morador. Porque inclusive, a galera está concordando aqui com você, ó. A lei está falando, moradores também são responsáveis pela segurança. Não cumprir protocolo de segurança coloca todos em risco. A sede Vit está falando aqui, o porteiro é a nossa segurança. Os moradores não entendem que o porteiro é tudo. E a Lucélia, no caso de condomínio de blocos, qual a prática você recomenda? Tem um com 16 blocos.
entram até a portaria de cada bloco, mas não respeitam as regras de trânsito dentro do condomínio, buzina, etc. Você está falando, Lucélia, do entregador que não respeita as regras de trânsito ou você está falando do morador que não respeita as regras de trânsito? Mas dá continuidade então aí, Mônica. Então, o porteiro ele precisa ter essa tranquilidade e é importante que as regras estejam muito claras na convenção e no regimento. Nas assembleias eu falo que síndico que acha que manda em condomínio é um iludido. A gente está ali para aplicar a convenção e regimento, né? Nada fora disso. Então, voltando ao morador, ele tem que saber que a responsabilidade é dele. Só que quando uma pessoa compra um apartamento, ele fala assim, não, eu tô comprando apartamento ou casa dentro de um condomínio para eu ter segurança. Só que ele quer jogar a responsabilidade da segurança em outra pessoa, não dele. Então ele tem que saber que é dele. Essa questão dos 16 blocos, pelo que eu entendi, tem mais de uma portaria. Uma coisa que eu ouvi que fizeram aqui em Sorocaba, estavam reclamando muito daqueles escapamentos abertos. Uhum. O pessoal estava colocando na observação do iFood, por exemplo, não mandar motoboy com escapamento aberto. E isso ajuda na entrega. Então, o conforto para o morador não pode causar um desconforto para o coletivo, né? E em condomínio não é verdade, não é a vontade individual que tem que prevalecer, é a vontade coletiva. Então, claro que quando você tem uma regra no regimento, não, o regimento autoriza que o motoboy entre até certa parte. Só que isso está causando muita discussão, muito problema. Pessoal, chama uma assembleia para discutir o assunto, para os moradores saberem que é uma dor. Por quê? Quando o motoboy entra rasgando no condomínio, quem ouve a reclamação é o síndico. Beleza, no grupo dos moradores as pessoas podem até reclamar e tudo mais, mas quem ouve a reclamação e quem tem que tratar é o síndico. Então, às vezes, ele vai receber mensagem de 5, 10 moradores sobre o mesmo assunto. E geralmente aquela dor ele não vai passar para frente. Então, ou só um comunicado explicando, esclarecendo. E aqui a gente já meio que entra rapidinho no assunto da solidão do síndico. Porque as nossas dores somos nós que vemos. Os outros não, eles querem a solução e acabou. É isso aí. É isso aí mesmo. E por isso é importante, gente, uma comunidade como a que a gente faz aqui. De vocês estarem trocando experiências, de vocês procurarem saber o que que acontece no vizinho, porque às vezes o síndico vizinho ele pode te ajudar, já que é a mesma cultura ali na mesma região. E a ideia da Sindiflix é exatamente vocês escutarem a experiência de outros síndicos para aplicarem no condomínio de vocês. A Lucélia, ela está respondendo aqui que ela está falando exatamente do descumprimento dessas regras de trânsito pelos entregadores. Eu não sei se você tem aí condomínios que você permita a entrada até a portaria de cada bloco, né? É uma vez que você está comentando com a gente que o entregador ele não entra, que seria a regra mais segura, né? Como que você pensa sobre isso, ô Mônica? Não tenho, não é a minha realidade, mas nesses casos, a gente tem que entender que o motoboy ele é um terceiro. Ele não mora ali, muitas vezes ele não vai voltar ali. Então, se a gente já tem um primeiro filtro, que é a portaria principal, a gente precisa apostar muito mais no tratamento do motoboy do que nas regras do condomínio. Porque as regras do condomínio se aplicam aos moradores, não ao motoboy que está lá. Em tese, aplica, é responsabilidade do morador, mas não tem como você obrigar o motoboy. Então, aí a gente vai ter que pensar na realidade do motoboy. Ele tem essa entrega para fazer e ele tem mais 5, mais 10 entregas. Às vezes essa entrega é 7 horas da noite, às vezes essa entrega é 10 horas da noite. O cara correria. Então, aí a gente entra na outra função do síndico, que é entender a realidade do seu público. Então, a gente está falando do motoboy, que ele recebe por entrega, ele precisa que o serviço dele seja ágil. Então, o que a gente faz? Tem essa portaria principal, o porteiro já liga para o morador, fala assim,
a entrega do fulano tá aqui, por gentileza, se puder já descer, porque você facilita a vida do cara e não vai te causar problema nenhum. Então é importante que criar essa cultura para os moradores, do tipo, vamos ajudar o cara, né? Você já sabe que tem essa distância, então desce, né? Desce até, enquanto a gente libera aqui, já vai descendo aí para o cara não ficar esperando muito. Isso, na minha visão, isso é muito mais um respeito ao ser humano do que a gente entrar de fato no respeito ou não à regra do regimento. De novo, o motoboy, ele tá ali como um terceiro. Ele simplesmente quer entrar, fazer a entrega dele e vazar. Aí a lei colocou, propõe alteração do RI. O que os moradores precisam entender? Quando os bons pagam pelos maus. Então, assim, tem um morador que vai descer na porta do bloco, o motoboy não vai entrar com pressa, ele sabe que aquele condômino é sacudido, desceu, ele vai entregar e vai vazar. Então, o que vai acontecer? Se as pessoas não estão colaborando, vai ter que alterar o regimento interno falando assim, a partir de hoje, todo mundo tem que receber a entrega lá na portaria principal. Isso vai prejudicar muito mais do que favorecer. Então, é importante criar essa consciência. Por quê? Muita gente, o Dirley é maravilhoso, muita gente em condomínio fala assim, né, porque isso é bom senso. Já ouviu essa, né? Todo mundo já ouviu essa. Porque isso é bom senso. Eu procuro pregar o senso de coletividade. Você não mora sozinho. Você escolheu morar num lugar onde tem, vai lá, um condomínio de 300 apartamentos. Você escolheu morar num local com 299 outras unidades, com cultura diferente, rotina diferente. Então, você precisa saber que você não vai poder fazer o que você quiser e você também não vai poder reclamar de tudo que você quiser. Tem que ter o encontro de opiniões. E por que hoje em dia é complicado fazer algumas coisas? As pessoas não estão acostumadas a falar não. Aliás, as pessoas não estão acostumadas a ouvir não. Eu tinha um caso num condomínio, uma pessoa já de idade, que simplesmente um belo dia eu estava no condomínio, na portaria, e a controladora de acesso liberou o motoboy para entregar a farmácia no apartamento da moradora. Olhei na cara dela e falei, o que tá acontecendo? Como? Ela falou assim, não, porque a fulana sempre, o entregador sempre entra. Daí eu peço para ele deixar a bag aqui fora. E primeiro que os caras não gostam, né? Peço para ele deixar a bag aqui fora. Eu falei, mas ela é sozinha? Ah, não. A cuidadora dela tá aí. Eu falei, por que a cuidadora dela não vem? Ah, não, porque desde a gestão anterior era assim. Eu falei, então, pois a partir de agora já não é, né? Se ela fosse sozinha, era uma coisa, mas não é. Então, a gente precisa começar a falar não. Porque nesse caso, o que aconteceu? Eu barrei. Aí a portaria ligou e falou assim, ó, chegou a entrega de farmácia. Ah, pode entrar. Não. A síndica falou que tem que vir receber aqui. Aí reclamou a primeira vez, eu falei assim, reclamar não tem problema. Fala para ela me mandar um e-mail explicando que se for caso de exceção, eu vou liberar. Esse e-mail não chegou até hoje e a cuidadora vem até a portaria toda vez para receber. Tá vendo, né? Por capricho. A pessoa não queria entregar o cartão dela para a pessoa que trabalha dentro da casa dela. Então, é puro capricho. E o que acontece? Dentro do condomínio, a gente tem que tomar algumas atitudes porque outras pessoas não tomaram a atitude correta. Então, o síndico tem que falar não. E as pessoas jogam para nós um problema que às vezes não é nosso. Ah, não, mas eu não consigo ir até a portaria. Então tá, então a gente vai receber a entrega, vai ficar na portaria e quando você conseguir que alguém aqui venha buscar, a pessoa leva até você. Porque a gente, na portaria, no condomínio, eles querem terceirizar a responsabilidade, né? Então, meio que... Ah, não, porque a minha mãe quer morar sozinha e ela já tem 90 anos.
Se ela precisar de alguma coisa, o zelador ajuda, a moça da limpeza ajuda. Imagina, eu oriento todos os prestadores de serviço do condomínio. Vocês não me levantem uma sacola para morador. Tá no regimento que não pode prestar serviço particular, não tá? Então é não. Não é não. Boa. Então é árduo, porque você tem que falar não, e às vezes é uma atividade ruim. Porque às vezes você não tem apoio naquele condomínio. Mas não vai ter muito o que fazer, né? Não, porque a pessoa ficou irritada. Dois problemas, né? Um de ficar irritada e um de se acalmar. Porque se você tá fazendo o que tá dentro do regimento, a pessoa simplesmente vai ter que aceitar e cumprir. Porque se eu tô abrindo exceção para você à toa, eu vou ter que abrir exceção para os outros moradores também. Pois é, e ressaltando que nem todo mundo sabe dizer não. E isso é muito perigoso, porque quando você diz não, aquela pessoa pode se tornar um ferrenho opositor. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber que o papel de líder não é o papel de ser querido por todo mundo. Por isso que é tão difícil ser síndico, porque todo mundo quer ter amigo, todo mundo quer falar coisas boas. E o papel de síndico, ele é, muitas vezes, de se indispor, de fazer coisas que não vão ser unanimidade. Então, tudo que o síndico faz, ele vai sempre desagradar alguém, porque ele nunca vai agradar a unanimidade. E aí, quem está na posição de síndico tem que entender que aqueles que não gostarem não podem se tornar pessoas que vão te abalar emocionalmente. A opinião daqueles não pode contar para você. E aí é que vem todo o desafio de liderança. A Irene, boa noite, Irene, está comentando, pior que em assembleia, às vezes, querem tirar a gente por ter tomado atitudes corretas. É isso mesmo. E aí vai de cada um de nós saber quem somos, o que fazemos, quais são os nossos princípios, para que a gente também não se sinta diminuída pelo que os outros pensam a nosso respeito. E assim, isso é tão ruim para o síndico e também é ruim para os advogados, porque muitas das vezes nós somos aqueles também que viramos o escudo do síndico. Então, muitas vezes o síndico ele faz o quê? Ele passa para a administradora responder, ele passa para o jurídico responder, ele passa para o engenheiro responder, para que esses deem o direcionamento correto, de modo que a situação ela não fique pessoalizada contra o síndico, mas sim contra esse corpo técnico. Também é uma forma de você demonstrar que você está agindo assim, não porque você tirou da tua cabeça, mas porque tem técnicos contratados pelo condomínio que vão dar um aparato técnico para aquela situação. E isso te blinda, isso afasta o teu não, isso afasta o teu posicionamento em prol de alguém que é técnico e vai responder por isso, né? Muito bem dito aqui pela Mônica, toda a situação envolvendo tanto o dia a dia do síndico, desde a escalada para a sindicatura profissional, como também, agora ao final, falamos um pouquinho sobre a segurança, sobre os entregadores, e fica a dica de você sempre tentar institucionalizar a situação em prol de que aquilo se resolva naturalmente e não tentar colocar uma regra que vai impor algo e que não vai ser respeitado depois, ou que não vai fazer a menor diferença, ou que vai tornar muito pior a situação. Então, esse olhar da Mônica foi uma dica muito boa. E, Mônica, encaminhando para o nosso final aqui de live, já chegando aos finalmente, queria que você trouxesse as suas palavras finais para os síndicos que nos ouvem hoje e nos veem. Eu acho que a gente precisa saber, sim, que essa nossa profissão, ela é solitária. A gente precisa estar sempre fazendo curso. Então, esse ano, aliás, desde que eu comecei, eu procuro ter contato com muita gente do mercado. A gente tem grandes nomes aí, mas não só contato com o pessoal do mercado condominial. A gente tá vindo no Porter Summit, nosso amado Odirley, a gente teve uma palestra do Dado Schneider. Quem não segue, eu recomendo.
ele é especialista em estudo geracional. Então, ele vem falando da geração Z, alfa, beta, e a gente precisa saber como caminhar por esses públicos. O que você falou, doutor, em relação a lidar com a oposição do jeito e de acordo com os seus valores é muito importante. Por quê? Se estão tirando você de um condomínio porque você falou não, você tem que dar graças a Deus, né? Nenhuma administração precisa ir contra os seus valores, contra o que você acha de certo. Dinheiro nenhum paga a nossa tranquilidade em deitar a cabeça no travesseiro. E a gente precisa ser firme e fazer as coisas com convicção, de acordo com regimento, com convenção e de acordo com o que a gente acha certo. Vou dar um exemplo rápido. Tive um problema num condomínio, onde o portão fechou no carro de um morador. Puxei as gravações, vi que a falha foi do morador. O morador gostou da minha resposta? Não, porque eu falei que o condomínio não ia arcar. O dinheiro não é meu, mas se tá errado, tá errado. Não é falha do condomínio? Não é. Da mesma forma que nesse mesmo condomínio teve outros acidentes com o portão e o condomínio arcou. Então, teve situações que o condomínio arcou, teve situações que o condomínio não arcou. Ok. O morador não gostou da minha resposta, respondeu. Eu peguei e encaminhei para o conselho fiscal. Pessoal, a situação é essa, o vídeo tá aqui. Não, Mônica, a responsabilidade não é do condomínio. O morador fez o quê? Foi lá e processou o condomínio. Veio uma proposta, a gente contratou um advogado, aí o advogado mandou uma proposta assim, Mônica, eu vou cobrar X para fazer a defesa e eu vou cobrar Y para fazer acordo. Eu falei, negativo, a gente não vai fazer acordo. A gente vai apresentar a contestação e vai esperar a resposta do juiz. Boa. Dito e feito. Ação julgada improcedente. O juiz reforçou que a responsabilidade foi do morador. Então, assim, foi fácil falar não para o morador? Não foi fácil. Teve feira nesse condomínio. Eu estava lá na feira linda, maravilhosa, toda sorridente, falando boa noite para todos os meus condôminos. Pois esse morador me olhando com aquela cara de eu vou matar você. Então, é complicado. Você vai ter no condomínio pessoas que vão gostar de você, pessoas que não vão gostar de você. As duas últimas coisas que eu vou falar. Alguns condôminos viram para mim e falaram assim, não leve pro lado pessoal. E eu já respondo na lata. Eu falo, fique em paz. Isso aqui para mim é profissional. Então, a Mônica pessoal é uma pessoa, a Mônica profissional é outra pessoa. E segunda coisa, acho que tem um vídeo que rola na internet, eu não lembro de quem que é a origem. Mas o vídeo fala que se ninguém te odeia, você fracassou. Então, a gente precisa ter opositores, sim. Né? E isso não é nada de ruim. A gente não vai agradar todo mundo. O nosso foco não tem que ser esse. A gente tem que agradar a nossa consciência e agir de acordo com os nossos valores e de acordo com aquilo que a gente se propôs. Muito bem, é isso aí, gente. Não tem contrato que justifique fugir dos nossos princípios, porque na hora de dormir com a cabeça no travesseiro, é isso que no final do dia importa. Mônica falou e disse, meu beijo também pro Ô Glória, Anderson Ribeiro, Ô Dirley, meu beijo grande para vocês. E olha, sábado, não sei se vai ter Sindicast, tá? Eu vou ter assembleia. Uma assembleia que eu vou ter que sair 5h30 da manhã, porque vai ser lá em Bertioga. E vai ser uma assembleia, meu Deus, daquelas. Imagina, a administradora já falou que não vai comparecer. Os condôminos estão tudo doidos. A síndica também me deixando doida. Vamos ver o que é que vai dar, né? E a gente tá lá para ferro e fogo, para ônus e bônus, a gente tem que estar junto no condomínio. Não é só para receber o dinheiro no final do mês, não. Então, sábado é possível que não aconteça o Sindicast das 11 horas, para quem é inscrito no Sindiflix. De toda forma, a Bruna vai avisar aqui vocês, mas a gente se vê com certeza na próxima quinta-feira às 20 horas. Meu grande beijo para todo mundo. A Lucélia disse que queria assistir essa assembleia. Acompanhe nos stories, Lucélia, que hoje já foi a briga para ir atrás da lista de inadimplência para verificar a lista de presença lá na hora. Hoje já foi o show, mas vamos para cima dessa assembleia, viu? Meu beijo grande a todos vocês e até breve. Quinta-feira, no mais tardar,
aqui no mesmo bate-canal. Meu beijo grande, Mônica. Muito obrigada pela sua excelente participação hoje, viu? Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.